Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Alan, eu sou aqui do Mais Amor e hoje vamos estudar o capítulo 15 do livro de Êxodo. Vamos estudar nesse capítulo sobre a dança. Será que Deus aceita a dança como forma de adoração? Você vai entender por que Deus prova o seu povo. E nesse capítulo você também vai descobrir que Deus apresenta uma mulher sendo a libertadora do povo hebreu. Fique com a gente, confira o vídeo até o final. Curta e compartilhe com as pessoas que você acha importante na sua vida. Bem, no capítulo anterior, capítulo 14 do livro de Êxodo, nós vimos uma demonstração maravilhosa do poder e amor de Deus. Deus abriu o Mar Vermelho e fez com que o povo passasse pelo meio, e destruindo assim também os egípcios, que tentavam novamente escravizar o povo. Eu creio que agora o povo não vai mais duvidar do poder de Deus, não é verdade? Será? Continue com a gente e acompanhe a leitura do capítulo 15 do livro de Êxodo. Logo no início do capítulo 15, nos primeiros versos, é mencionado ali o Cântico de Moisés, que acabou se tornando um padrão dentro da Igreja de Deus como louvor em momentos de crise e conflitos com os inimigos. O cântico é composto por 3 estrofes, iniciando-se com louvores a Deus e ela é terminada com a descrição de como foi essa vitória de Deus sobre o povo inimigo. No verso 18, eu acho muito bonito a maneira com que Moisés trata desse cântico, dizendo que o domínio de Deus não é apenas sobre uma região, mas sim sobre todo o universo e todo o cosmos. E esse domínio, ele não é um domínio temporal, mas é um domínio eterno, de dimensões eternas. E isso é muito bonito. E já prova para mim e para você que Deus é eterno e é o único sempre. Agora no verso 20 nós vemos algo bastante interessante, porque no verso 20 é falado sobre a primeira profetisa da Bíblia, a primeira mulher a ser uma profeta. E naquela época, o que se subentende por profeta, né? Profeta é aquela pessoa escolhida por Deus para falar por intermédio dele. E foi isso que aconteceu com essa mulher. Mas essa mulher também teve um destaque sensacional na libertação do povo hebreu dos egípcios. E é mencionado aqui, inclusive, que a sua importância só foi superada por Moisés e Arão. Ou seja, olha a Bíblia colocando aqui a mulher em destaque. E isso é bastante interessante, é até raro acontecer na Bíblia, mas essa pessoa, essa mulher que teve um papel super importante na libertação do povo hebreu foi Miriam. Isso mesmo, Miriam teve um destaque muito importante na libertação do povo. E olha o que diz o livro de Miqueias, capítulo 6, no verso 4. Acompanhe comigo a leitura. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi. E enviei adiante de ti Moisés, Arão e Midian. Olha que importância teve Miriam nesse momento histórico do povo, e foi um momento reconhecido por toda a Bíblia e por muitos profetas. E no verso 20 também é mencionado sobre as danças, né? Será que Deus recebe a dança como adoração? Bem, o que a gente pode perceber é que para o povo oriental, a dança em cerimônias religiosas é muito comum. E no Antigo Testamento a gente consegue encontrar vários exemplos de pessoas que dançaram, né? Usaram ali a dança como forma de adoração a Deus. Por exemplo, o rei Davi diante da arca, você lembra da história? A filha de Jefité indo ali ao encontro do seu pai com danças. E tem também as virgens de Siló. Esses são alguns exemplos do Antigo Testamento que demonstram o
o uso da dança como forma de adoração. Então a gente percebe nesses relatos que a dança era uma expressão exterior de uma alegria santa, feita com o mesmo espírito que entoavam louvores a Deus. O mesmo espírito que também entoavam orações de agradecimento ao Senhor. A dança, então, era de fato um ato de adoração. Mas algo muito importante eu preciso te dizer. Essas danças não tinham nada a ver com as danças que nós conhecemos hoje. Primeira característica, é que nessas danças religiosas, as mulheres não se misturavam com os homens na dança religiosa. E não havia sensualidade nas danças. Essas danças faziam parte da adoração a Deus. É uma parte da cerimônia religiosa. Então, essas danças, sim, segundo a palavra de Deus, eram aceitas por Deus, como parte da adoração e louvor ao Senhor. E aqui no verso 24 é dito que o povo murmurou. E o que é murmurar? Murmurar é como uma expressão externa que demonstra amargura e descontentamento diante das dificuldades. E foi exatamente isso que eles fizeram quando chegaram numa região. Então o povo murmura, reclama ali com ninguém menos, ninguém mais do que o seu próprio líder, o seu próprio libertador. Então eles reclamam ali com Moisés. Eu acho engraçado isso, sabe? Geralmente as pessoas que são mais cobradas são as que mais fazem, E já notou que essas pessoas que mais fazem pelas causas são as pessoas que são menos valorizadas em vida. E aí quando essas pessoas morrem, as outras, de maneira geral, a sociedade criam ali, uma estátua, quem sabe, um memorial, mas em vida não deram o valor que essas pessoas mereciam. Isso realmente e infelizmente acontece muito. Então o povo chegou ali numa região chamada Mara. Inclusive eu tenho uma amiga muito especial chamada Mara, que eu gosto muito dela, e o significado de Mara, que significa ali águas amargas, não tem nada a ver com a Mara. Mara, um beijo no seu coração. Hoje ela mora em Portugal, então que Deus abençoe aí onde você estiver, tá bom? Então essa região Mara era conhecida como uma região que tinha muitas fontes de águas amargas ali. E embora o povo já havia andado 3 dias pelo deserto, estava com bastante sede. Quando a gente está com sede, a gente bebe praticamente qualquer água, mas existia um limite, Então, as águas dessa região eram muito amargas e os próprios animais rejeitaram ali de tão amargas que eram aquelas águas. E aí no verso 25, com a murmuração do povo, Deus manda que Moisés cortasse ali uma árvore para colocar naquela fonte. Um dado interessante aqui para você. Hoje dizem que existem algumas plantas de algumas árvores que elas servem para purificar a água e torná-las doces e potáveis para beber. Olha que interessante. Então, de duas umas, Ou realmente naquela região Deus mostrou para Moisés que aquela árvore fazia esse tipo de purificação, ou Deus escolheu qualquer árvore e atuou ali de forma milagrosa e poderosa para purificar e tornar aquelas águas de Mara doces. E a gente percebe que diante de tantos milagres que Deus operava ali para aquele povo, o povo ainda tinha a capacidade de reclamar, de duvidar. O ser humano, de maneira geral, ele esquece muito rápido das coisas. E não demorou muito e o povo voltou a reclamar e murmurar. Finalmente, aqui no verso 25, é dito assim: ali Deus os provou. Será que Deus não se importava com o povo? Deus não amava o seu povo? Por que Deus provou eles ali? O que está por trás das provas que Deus tem para mim e para a sua vida? Isso é muito interessante,
porque a gente começa a entender melhor os períodos de dificuldades que nós passamos. Ora, Deus estava preparando o povo, é bom lembrar, para entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Deus os provou ali no Mar Vermelho, Deus os prova aqui agora na região de Mara, para que essas pequenas provas possam servir para as grandes provas que eles haveriam de passar mais à frente. E essas provas eram uma maneira de experimentar o povo e prepará-los para que eles pudessem entrar na terra prometida. Eu gostaria de dizer uma coisa para você. Deus só prova aqueles que Ele quer aprovar. Isso é muito importante, porque na nossa vida nós teremos várias provas. Em várias situações do nosso dia a dia, nós seremos sim provados por Deus. Só que por trás dessas provas, existe um Deus que te ama e me ama demais. E o propósito delas é um fim de bênçãos. É uma finalidade de dar algo muito maior para você, te preparar para entrar numa bênção, numa terra muito especial. Aqui no verso 26 é dito que se ouvirdes atento, sabe, essa expressão condicional diz muito para mim e para você, porque tem a ver com obediência. Sabe, quando nós obedecemos a Deus, por trás de cada obediência existe uma bênção. Como a gente acabou de falar aqui sobre as provas que Deus permite que aconteçam na nossa vida, a obediência ela é fundamental para nos abençoar. E a exemplo dessa água amarga que se tornou doce, que foi sarada, Deus dá exemplo de que se nós obedecermos aos mandamentos de Deus, nós também sararemos. Sabe, os mandamentos de Deus não são nada mais, nada menos do que instruções de bênçãos, maneiras com que nós temos de tomar posse das maravilhas que Deus tem para mim e para você. E quando é dito na palavra de Deus, aqui para os hebreus, para o povo hebreu, que se eles fossem obedientes, eles não teriam as doenças dos povos egípcios. Isso tudo está ligado à obediência, a bênção que é servir e obedecer os mandamentos de Deus. E isso prova para mim e para você que Deus não se importa apenas com o nosso lado espiritual. Deus também está interessado na nossa saúde, na nossa parte física. Então Deus quer, com as suas leis, nos mostrar o que é bom sim para a nossa vida espiritual, mas o que também irá nos curar e irá servir de benefício para a nossa vida física, para a nossa saúde. Sabe, há pouco tempo, historiadores e estudiosos da área de arqueologia descobriram as doenças que os egípcios tinham naquela época. E a expectativa de vida deles era muito pequena, eles viviam 30, 20 anos, no máximo, né? Era uma expectativa de vida pequena. E as doenças que eles tinham eram as doenças que nós conhecemos hoje como diabetes, infarto. E é bastante interessante nós meditarmos nas leis de saúde presentes ali em Levíticos, capítulo 11 principalmente, que se o povo seguisse aquelas leis, o povo não passaria e não teria essas doenças que os egípcios tinham, que nós conhecemos como as doenças que mais assolam a humanidade hoje. E o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que se eu e você formos obedientes a Deus, às suas leis, Deus também irá nos curar, irá nos sarar. Então é isso aí. Viu como é maravilhoso obedecer os mandamentos de Deus? Então que Jeová Rafá, o Deus que cure a sua saúde espiritual e física hoje e sempre. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, graças te damos pelos teus mandamentos e estatutos que nos mostram de maneira clara aquilo que devemos fazer para ter saúde física e espiritual. Que o Senhor nos cure a cada dia e que possamos ser obedientes ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo.
Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.